bom dia! Esperando um pouquinho, né, o Instagram avisar que estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre temperamentos. Eu quero falar com você sobre o temperamento. Seu temperamento explica sua falta de constância e por que é importante sermos constantes. Então hoje o nosso assunto é sobre temperamentos. Esperando um pouquinho, né, o Instagram avisar que a gente está ao vivo, o pessoal ir entrando. E por que é importante a constância? Por que é importante, né? A constância tem a ver com disciplina. Por que é importante sermos disciplinados? A falta de disciplina atrasa muito o nosso resultado, né? A falta de disciplina nos impede de alcançar algo aí grandioso. Então a disciplina, ela é importante demais, não só na nossa vida espiritual, como na nossa vida emocional e na nossa vida material também, né? Não tem como alcançar grandes resultados se a gente não for disciplinado. E a Bíblia fala disso o tempo inteiro, né, da disciplina. E é para falar sobre isso que hoje eu comecei essa live, falar sobre disciplina. E o seu temperamento explica por que você não é disciplinado, por que eu não sou disciplinado. Explica a indisciplina nas pessoas. Vamos começar, né, falando que a disciplina é algo que a gente aprende. Você acredita nisso? A disciplina é algo ensinado. É ensinado para a gente desde criança. E eu vou falar sobre isso com você também, porque a Bíblia diz isso também. Que os pais devem ensinar os filhos a terem disciplina. Então, se a gente hoje se vê uma pessoa muito procrastinadora, se hoje a gente vê, né, a gente se olha e vê que é uma pessoa que não tem constância no que faz, né, a gente já sabe que não aprendeu isso, né, isso não foi algo que nos foi ensinado. É lógico que você vai ver também que existem alguns temperamentos que têm mais facilidade de ter essa constância, de ter disciplina e outros não. E o que é temperamento? Né? Vamos começar falando o que é temperamento. Temperamento é a sua natureza, é a minha natureza. Temperamento é a natureza humana. Se a gente pensar numa planta, numa árvore, pensa numa árvore. O temperamento é o solo onde essa árvore cresce. O temperamento é aquele solo com nutrientes determinados, né, para o crescimento daquela planta. Se você pensar que você é uma planta. Então, o temperamento é o solo onde você se desenvolveu, né? E isso vem com você. Isso é biologicamente determinado. O temperamento é diferente da personalidade. A personalidade é algo que é construído, né, a partir do seu temperamento, junto com o seu ambiente, junto com o ambiente onde você está inserido. E ontem, como nós falamos de propósito de vida, né, que tudo tem um propósito, então as peças começam a se encaixar. Se você é inserido em determinado ambiente e nasceu com determinado temperamento, isso não foi à toa. Né? Tem um propósito de Deus para a sua vida no ambiente onde você está inserido. E ontem você viu qual que é o propósito. Bom dia, Jaque. Qual que é o propósito de Deus na vida de cada um? E aí, o temperamento ele é diferente da personalidade. Né? A personalidade é justamente esse conjunto de características que você adquiriu estando onde você está, mais o seu temperamento. Então, o seu temperamento ele ajudou a formar a sua personalidade. A personalidade ela foi formada depois de você ter nascido, mas o temperamento não. Então, saber, por que é importante, né, a gente saber o nosso temperamento? O temperamento da gente é como se fosse um mapa, né, do nosso funcionamento. É como se fosse o nosso manual de instrução. Saber o nosso temperamento dá a gente, né, a capacidade de nos compreender melhor, de entender nossos gatilhos, de entender nossas tendências, de entender as nossas motivações, porque cada um de nós temos motivações diferentes para agir de determinada forma. Então, o temperamento, ele vai ajudar você a entender tudo isso e lidar com tudo isso. Saber o que te move.
Para isso é importante. Semana que vem, não sei se semana que vem, eu e a Jaque ainda vamos nos reunir para falar sobre isso. Mas nós já estamos com um projeto novo aí para trazer para vocês. De uma semana falando sobre seu temperamento, falando sobre nossos temperamentos, né? Mais a aromaterapia. Como que a aromaterapia pode te ajudar no seu temperamento? Né? A gente está preparando aí essa semana para vocês, não sei se semana que vem ou a outra, né? Para a gente fazer isso. Então, a gente pode dividir o temperamento humano. Se vocês estiverem ouvindo um som, é o som de sempre, né, do carro do ovo que passa por aqui, né? Agora é o carro do hortifruti, que sempre passa também. E aí fica essa trilha sonora no fundo, tá? Eu fico aqui com a janela aberta quando eu faço a live. Eu gosto muito dessa brisa da manhã que entra aqui dentro do meu escritório. E aí eu deixo a janela aberta para entrar um pouco, mas vem o som junto, né? Não vem só o bônus, vem o ônus também. Então o temperamento, né? Os temperamentos, ele pode ser dividido dessa seguinte maneira: em quente e frio, temperamento quente, temperamento frio, temperamento seco e temperamento úmido. Isso tem muito a ver com a divisão que foi feita, uma divisão pedagógica, né? Uma divisão para que seja mais fácil de ensinar isso. Isso tem muito a ver com os elementos da natureza, né? Então é a partir dos elementos da natureza que a gente entende também o temperamento humano. E aí por que é quente e frio? Né? O temperamento quente, por exemplo, temperamento quente é sanguíneo e colérico. São 4 temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O sanguíneo e o colérico são conhecidos por serem temperamento quente. O que isso significa? Significa que eles são mais extrovertidos. Sabe aquela pessoa que quando ela até disfarça o que ela fala, ela até consegue ficar quieta diante de uma situação, mas a cara dela, a expressão facial dela denuncia, ela não consegue conter a sua expressão facial, é uma pessoa muito expressiva. É isso que é ser um temperamento quente, é um temperamento que é muito expressivo. O temperamento fleumático e melancólico não, já é um temperamento mais introvertido, é um temperamento que não se expressa tanto. É diferente de ser tímido. Timidez é um bloqueio emocional. Timidez nada tem a ver com o seu temperamento. O temperamento melancólico, o temperamento fleumático, quando a gente fala que ele é introvertido, é porque muitas das vezes quando existe um estímulo externo, o que é um estímulo externo? Alguém fala alguma coisa, acontece de repente, do nada, acontece algo, né? E quando acontece esse algo na vida dele, ele muito rápido ele se expressa, muito rápido ele tem uma reação. O sanguíneo e o colérico é rápido, mas o fleumático e o melancólico não. O fleumático e o melancólico, quando ele tem, né, algo na vida dele que faz com que ele precise de uma reação rápida, ele é mais contido, né? O fleumático e o melancólico são mais contidos, por isso que eles são introvertidos. Isso não significa timidez. A timidez, gente, é diferente. A timidez é quando a pessoa ela quer se expressar, ela quer falar algo, mas ela não consegue. Isso é ser tímido. Ela quer colocar no mundo a ideia dela, ela quer colocar no mundo a opinião dela, mas algo a prende, algo a trava. Normalmente, a vergonha. Então, o medo do julgamento, né? Então, isso é um bloqueio emocional. Já a introversão é diferente. Na verdade, a introversão é a falta de rapidez em responder a um estímulo externo. E aí a gente já viu, né, como é dividido aí esses temperamentos. Então, uma pessoa que é fleumática e uma pessoa que é melancólica, ela vai ter mais, vai demorar mais para reagir, diferente do colérico e do sanguíneo. O colérico e o sanguíneo, ele vai reagir com mais rapidez a um determinado estímulo. E qual que é a motivação? E aí é a motivação que vai explicar a falta de constância. Vai explicar por que, por exemplo, a pessoa procrastina, né? A motivação do sanguíneo é o prazer.
é o temperamento que mais é indisciplinado, justamente porque ele busca prazer em tudo que ele faz. Tudo que ele faz para ele tem que ser algo, né, prazeroso, tem que ser algo que dê a ele, né, alegria. E a gente sabe e ama, o sanguíneo ele ama a novidade. E a gente sabe que a novidade ela é muito efêmera, é muito fluida, muito rápido ela acaba, né? Muito rápido aquilo passa. Então o sanguíneo, como ele está sempre em busca desse prazer, o prazer é o grande motivador da vida dele, ele muito rápido larga aquilo que ele começou a fazer para fazer outra coisa, porque aquilo já entediou, né? Como já entediou, bom dia Lu, tudo bem? Como já entediou, ele larga aquilo que ele estava fazendo para fazer outra coisa. Então o sanguíneo, ele é de todos os temperamentos, é o temperamento que mais é procrastinador, é o temperamento que mais é indisciplinado. É lógico, gente, que o que a gente fala aqui, né, de temperamento não significa que é impossível da pessoa desenvolver. O que eu vejo muitas das vezes é que quando a pessoa ela descobre o seu temperamento, aquilo se torna uma desculpa para ela continuar fazendo o que ela fazia de errado, ou melhor, fazer aquilo que para ela traz algum malefício. Então, descobrir o seu temperamento não é uma desculpa para isso, mas é uma oportunidade de você entender o seu funcionamento. Então, o temperamento sanguíneo, ele é o mais impulsivo. O temperamento sanguíneo é aquela pessoa que você fala, se você for conversar com o sanguíneo e falar assim, vamos sair amanhã? Ele vai falar, vamos! Ele não pensa se amanhã ele tem compromisso, se ele já marcou com outra pessoa. A resposta dele é muito imediata. Isso que é a impulsividade. É a pessoa não parar muito para pensar nas respostas que vai dar. Isso que é ser impulsivo. E aí o sanguíneo e o colérico tem muito disso. Então, a indisciplina, né, no sanguíneo é algo muito presente por conta dessa impulsividade e por conta dessa necessidade de busca, né, de prazer o tempo inteiro no que está fazendo. E se você reparar, se você prestar um pouco de atenção, o nosso cotidiano, ele não tem prazer o tempo todo. Muito pelo contrário, a gente faz coisas no nosso cotidiano que são muito repetitivas, né? Escovar o dente, pentear cabelo, tomar banho, são muito repetitivas. Nós seres humanos, vivemos por hábitos. Mas existem alguns temperamentos que ficam dentro de uma rotina muito rígida. É como se fosse sufocar esse temperamento. E o sanguíneo ele passa por isso. O colérico, ele é um temperamento também quente. Ele é um temperamento também impulsivo. Só que ele é mais focado. Ele é muito focado, porque ele quer muito resultado. Então ele não vai ser indisciplinado. Mas o que acontece com ele para falta de constância? Como ele quer um resultado muito rápido, normalmente o resultado não vem rápido. Os resultados na vida demoram, gente. Muito difícil a gente ter um resultado rápido de alguma coisa, né? E o que é rápido para uns, para outros não é tão rápido assim, né? Se a gente falar assim, você precisa de esperar 3 meses para receber um resultado de sangue. Isso é demorado. Demorado. Então, assim, tem muito a ver com o ponto de vista, né, do que é rápido para esse temperamento e do que é demorado. Então, esse temperamento ele gosta de resultado rápido. Quando o resultado não vem no prazo que ele estipulou para ele, quando não vem, porque como eu falei, depende do ponto de vista. Quando esse resultado não vem no prazo que ele estipulou para ele muito rápido desiste daquilo que ele estava fazendo. Vou te dar um exemplo. Muito... Eu tenho sanguíneo aqui em casa. Vou te dar um exemplo e eu sou colérica. Vou te dar um exemplo assim, pessoal até. Colérica, né? Quando eu começo a fazer alguma coisa, isso acontecia muito comigo antes de eu me conhecer. Quando eu começo a fazer alguma coisa, vou te dar um exemplo, né? Eu quis aprender a fazer crochê, tricô eu não sei fazer, Então eu queria aprender aquilo rápido, porque eu queria muito rápido
o resultado. Qual que é o resultado do crochê? O produto, né? O produto do seu trabalho. Então eu queria muito rápido aquele produto para usar aquilo. E o sanguíneo aqui em casa? O sanguíneo aqui em casa cismou. Gente, eu falo cismou porque sanguíneo tem disso, né? De repente tem uma ideia, e aí tem muitas ideias, e aí coloca em prática, mas muito rápido, larga aquela ideia. Cismou de estudar, né, Bolsa de Valores, cismou de estudar mercado financeiro. Só que isso, gente, para fazer isso demora um tempo, até porque é novo, o novo é legal, né? Mas aí demora um tempo para você se acostumar com aquela nova realidade, para você conseguir interpretar aquilo ali. E depois de você conseguir tudo isso, o treino para você conseguir resultado. Só que tudo isso demanda tempo e esforço. O que acontece? Muito rápido a pessoa larga o que estava fazendo, porque não teve resultado rápido e porque também demanda uma disciplina, uma constância da pessoa. Então a pessoa muito rápido larga aquilo. Vocês estão vendo o que acontece então para que esses temperamentos obtenham resultado expressivo na vida? A gente precisa de manter uma constância, né? Pensa no exercício físico. Gente, fazer exercício físico, colérico e melancólico, e colérico e sanguíneo é uma dificuldade. Por quê? Precisa de constância para ter um resultado. O sanguíneo, ele não gosta de rotina. O colérico, ele até lida bem com a rotina, mas se o resultado não vem rápido, ele desiste. O exercício físico. O sonho de uma colérica, né? O meu sonho seria eu entrar na academia hoje, de lá já sair saradona, né? Já sair de lá com o corpo perfeito, um corpo maravilhoso. Meu sonho é esse. Meu sonho. Por quê? Eu quero o resultado rápido. Eu começo a fazer algo, eu quero que hoje já eu tenha. É como se eu fosse uma agricultora. Eu gosto muito desse exemplo da agricultura. É um exemplo que a própria palavra de Deus dá, né, pra gente, para várias coisas. Se eu fosse uma agricultora, eu ia plantar hoje um caroço de manga, uma semente de manga lá na terra e já ia querer comer a manga de noite. Esse é o meu temperamento. Eu sou assim. E aí, sabendo disso, eu já começo a desenvolver em mim mais o quê? Paciência, né, para esperar. O colérico não tem paciência. Então, assim, o que acontece com a gente? A gente muito rápido desiste. Quando eu falo a gente colérico e sanguíneo, né? Porque eu tenho sanguíneo aqui em casa. A gente muito rápido desiste. E aí já começa a achar um chato ir para academia, o colérico porque não está dando resultado, e o sanguíneo porque aquilo todo dia, fazendo aquilo todo dia, né? Dá tédio. Ele precisa muito rápido mudar de ação. Então, por isso que é difícil a disciplina, a constância, né? Para o colérico e para o sanguíneo. E aí o melancólico e o fleumático. Para esses dois temperamentos, que são temperamento frio, introvertido, né? Para esses dois temperamentos, a constância e a disciplina é mais fácil de adquirir, porque são temperamentos que gostam muito, né, da estabilidade. No caso do melancólico, né, ele gosta muito da constância, ele gosta muito de algo que seja assim, da segurança, do controle, não da constância, mas da segurança e do controle. Então ele busca constância, porque no constante, no que ele já conhece, ele tem mais controle. Por isso, gente, a gente também, e aí serve para qualquer temperamento, a gente tem medo do novo, porque o novo ele é desconhecido. Quando o ambiente é conhecido para nós, a gente acaba tendo mais controle sobre aquele ambiente. E aí, mesmo se o ambiente, quando eu falo ambiente, é situação também, a sua circunstância. Mesmo quando ela é ruim, você acaba preferindo ficar com ela, porque ela já é conhecida, então você já sabe lidar com aquele desafio, do que a mudança, mesmo que seja uma mudança para melhor. E aí a gente começa a pensar naquelas pessoas que estão num relacionamento ruim, aquelas pessoas que estão num emprego ruim, aquelas pessoas que estão num bairro ruim. Estão naquela situação que parece que é ruim, mas como é conhecida e sabe lidar melhor com aquilo, acaba optando por ficar. Entendeu? Então, o nosso temperamento, muitas das vezes, é o que vai nos travar, gente. Então, é como se a gente estivesse sendo contrário à nossa natureza o tempo inteiro. A importância de você saber o seu temperamento.
para saber como lidar com você mesma. E aí o fleumático de todos eles é o que menos curte uma mudança, vamos dizer assim, né? Para a gente usar aí uma expressão bem popular, né? Curtir ou descurtir. Então o fleumático é o que menos vai lidar bem com uma mudança, porque ele quer o equilíbrio, ele vai buscar sempre o equilíbrio na vida dele. Como o fleumático, ele é representado pelo elemento água. Você imagina que quando você atira uma pedrinha na água, ela se agita, né? Mas muito rápido ela volta ao equilíbrio dela. O fleumático ele é justamente dessa maneira. Ele busca muito equilíbrio na vida dele. Então, ele vai até ter disciplina, ele vai até ter constância. De todos os temperamentos, é o temperamento que mais lida bem com a rotina, é o temperamento que mais vai gostar, né, de ter uma rotina rígida, porque ali ele vai ter segurança naquilo ali, equilíbrio, ele vai entender que não modificou, né, o ambiente dele, então ele sabe lidar melhor com aquilo. Isso é um dificultador para a mudança que a gente sabe que é necessário o tempo inteiro. E aí, por que eu estou falando disso tudo? Por que eu trouxe isso tudo para você? Porque sem disciplina, sem constância, a gente não consegue um resultado expressivo. A Bíblia fala o tempo inteiro no livro de Provérbios. O livro de Provérbios parece que ele está ali para nos ensinar disciplina, sabedoria e prosperidade. O livro de Provérbios parece que nos ensina disciplina, sabedoria e prosperidade. São 31 capítulos. Eu conheci uma pessoa que ela fez, né, ela colocou isso na vida dela, esse hábito na vida dela. Todo dia ela lê um capítulo de Provérbios, todo dia. Eu conheci, olha, quem dera. Eu li um livro, né, de um determinado pregador que ele fala que se você quer ter prosperidade na sua vida, imprime o livro de Provérbios no teu espírito. Imprime o livro de Provérbios no teu espírito. Isso é uma verdade. Porque ali tem direcionamento para você educar seus filhos, tem direcionamento para você lidar com as suas dificuldades, tem direcionamento para você tomar decisão, tem direcionamento para você saber o que fazer com as suas finanças, enfim, sabedoria, disciplina e prosperidade. Então o livro de Provérbios diz assim, dedique a disciplina o seu coração, dedique o seu coração à disciplina e os seus ouvidos a palavras que dão conhecimento. Então, inclusive, é um livro que nos estimula muito a buscar conhecimento. Gente, sem conhecimento não tem como a gente avançar na vida. A gente precisa de conhecimento para lidar. Se existe algo na sua vida hoje que você não consegue vencer, tenha certeza que é falta de conhecimento. É falta de conhecimento sobre lidar, sobre obter a resposta para aquilo ali. Então você adquire o conhecimento e aí depois que adquirir o conhecimento, que vem a sabedoria. Porque muitas das vezes a gente não quer colocar em prática o conhecimento que a gente adquiriu. Sabe por quê? Porque ele vai entrar em conflito com o motivador do nosso temperamento. Ele vai entrar em conflito. A maior parte das nossas indecisões, a maior parte do tempo que nós ficamos indecisos, é justamente por causa desse conflito. O conflito está entre o que você realmente quer, e aí o que você quer é motivado pelo seu temperamento, e aquilo que você tem que fazer. Normalmente, o que você tem que fazer é diferente daquilo que você quer fazer. Normalmente, aquilo que você tem que fazer, que você precisa decidir para dar o próximo passo, é diferente daquilo que você quer. Aí entra o conflito na hora da decisão. E aí as pessoas fazem aquilo que eu falei ontem, né? As pessoas ficam ligando para um monte de gente pedindo opinião do que tem que fazer. Na verdade, ela não quer opinião. Na verdade, ela quer ouvir aquilo que ela já tem de resposta dentro dela. A pessoa que liga para um monte de gente pedindo, me dá um conselho, o que eu faço? Ela não quer o conselho.
Ela quer a validação da resposta que ela já tem dentro dela. Ela já quer essa validação. E aí ela fica perguntando para um, e normalmente se esse um não deu a ela a resposta que ela queria, ela pergunta para outro. E aí pergunta para outro. E aí vai perguntando até achar alguém. Não, olha só, essa pessoa disse isso para mim. De repente essa pessoa tem razão. Por que que ela concordou com aquela resposta? Porque aquela resposta já era pré-concebida dentro dela. Então a nossa dificuldade em tomar uma decisão na nossa vida está entre o fato do que a gente quer fazer, o que a gente tem desejo de fazer, e entre o que a gente precisa fazer, entre o que precisa ser feito. E aí lá em Tiago vai falar assim pra gente, ó. Gente, a inconstância é um inimigo que a gente precisa vencer, a inconstância. Lá no livro de Tiago vai dizer assim, ó, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então a pessoa que é duvidosa, a pessoa que é inconstante, ela é como a onda do mar, que o vento leva para lá e leva para cá. E o que seria esse vento? Justamente a opinião das pessoas, justamente aquilo que as pessoas falam. Tem temperamento que é motivado pelo ambiente externo, muito motivado pelo ambiente externo. O sanguíneo é muito motivado pelo ambiente externo. Então, se a tendência hoje é fazer determinada coisa, o sanguíneo, por necessidade de aceitação, a necessidade de pertencimento, ele acaba fazendo o que todo mundo está fazendo. Ele é muito facilmente levado pela circunstância. O colérico nem tanto. O colérico, ele é mais... ele tem dentro dele a natureza de liderança. Então, ele é muito mais, né, de ditar ordem do que de acatar o que está todo mundo ali, né, fazendo. Só que acontece o quê? Temperamento abafado, bloqueios emocionais, que faz com que esse colérico acabe seguindo, né, determinação de outras pessoas, influência de outras pessoas. Faz com que esses outros temperamentos também. E eu quero deixar com você também outro versículo que fala sobre disciplina, porque assim, tem vários, gente, se você botar no Google, né, versículo que fala sobre disciplina, tem muito, porque se tem algo que é importante para a vida da gente, não só a vida espiritual, mas a nossa vida emocional, a nossa vida material, é a gente adquirir disciplina. O que é a disciplina, né? Disciplina é nada mais, nada menos do que você saber se controlar. Disciplina é nada mais, nada menos do que eu saber me controlar. Muitas das vezes a gente quer controlar o mundo, a gente quer controlar o marido, a gente quer controlar o filho, a gente quer controlar nosso ambiente, mas a gente não se controla. A gente não se controla diante de algo que queremos comprar, mas não precisamos. E aí, olha só o conflito, né? Olha só a dificuldade da decisão. Você quer comprar um sapato, mas não precisa desse sapato. E aí começa a indecisão, compra o mesmo? E pergunta, mas o que você acha? Mas o que fulano acha? A indecisão está sempre, se você parar para pensar na sua indecisão, está ligada ao que você quer fazer, daquilo que você precisa fazer, daquilo que tem que ser feito. E a disciplina é o saber se controlar. A pessoa disciplinada dedica-se às coisas boas, não permite espaço para o pecado. A pessoa disciplinada, porque ela tem autocontrole. A disciplina é algo que a gente aprende. E aí eu falei aqui de pecado, né? Mas a disciplina é algo que a gente, quando inclui isso na nossa vida, a gente se torna uma pessoa disciplinada, a gente fica com mais facilidade de obter resultados expressivos. Um curso que você precisa fazer, né? Eu vou falar aí de uma graduação, de uma faculdade, ela tem um longo período de tempo. Ela demora, de repente, aí 3 anos, agora já tem graduação em 2 anos e meio, mas antigamente era 5. Tem faculdade que é até 6 anos. Você precisa de uma constância de ir todo dia naquele lugar, de estar todo dia pronto para receber o conhecimento. Então a disciplina, ela te leva, a disciplina é o que fica quando a motivação vai embora. Você começa a fazer algo todo motivado,
né? Agora vai dar certo, vou fazer isso, todo motivado. Pode ser, gente, como eu falei no início, pode ser exercício físico, começa todo motivado. Mas aí não recebe a resposta que queria, o resultado que queria rápido. Logo desiste. O que vai te sustentar ali naquele fazer? O que vai te sustentar, né, fazendo aquilo todo dia? A disciplina. Porque a disciplina é o que vai controlar você para fazer aquilo que você não quer fazer, mas que você precisa fazer. Para obter um resultado que você quer. Então a disciplina é algo que você faz todo dia, geralmente algo que você não quer fazer, mas para obter um resultado que você quer. Então a motivação, a disciplina, ela fica quando a motivação acaba. Então não é só para a pessoa, para a questão espiritual. A disciplina ela é boa também, ela é essencial também para que você tenha resultado expressivo na sua vida. E eu trouxe para você aqui, né, o porquê do seu temperamento não colaborar muito com você nessa questão da disciplina. E como é que resolve isso? A disciplina ela é algo, né, como eu falei, que você aprende lá desde criança. Isso também está na Bíblia. Desde criança você ensina a criança a disciplina. Isso também está lá em Provérbios. Ou seja, a gente aprende a ter disciplina lá na infância. E aí, por que muitas das vezes não aprende? Porque os nossos próprios pais não são disciplinados. E como vai ensinar algo que não sabe? E como vai ensinar algo que não entende a importância? Então, a disciplina é algo aprendido. O que é bom disso? Se a gente sabe que é algo que a gente aprende, significa que a gente pode aprender até enquanto adulto. Se a gente não tem disciplina, é algo que a gente pode desenvolver. A importância disso, como eu falei, não é só espiritual, né? A falta de disciplina leva a pessoa a procrastinar. Gente, a procrastinação é terrível. Por causa da procrastinação, né, que é assim, amanhã eu faço isso. Daqui a pouco eu pego nisso. Agora não, depois. Ou então a pessoa arruma desculpas mentais. Quais são as desculpas mentais? Agora eu não vou fazer isso não, porque eu tenho que fazer outra coisa. Agora eu não vou fazer isso não, porque alguém me ligou e está precisando de mim. Eu não vou fazer isso. Então são desculpas mentais que a gente arruma para não desenvolver, né, para não fazer aquela ação que precisa ser feita. É o grande entrave do nosso sucesso. É a procrastinação. Eu conheço pessoas que querem resultados e buscam esse resultado. Resultado para emagrecer, resultado para passar no prova de concurso, resultado para ter mais prosperidade na vida, ter mais juntar um dinheiro, vários resultados que não alcança, e aí estão nessa há muitos anos. Quando eu falo muitos anos, gente, 5 anos já é muito tempo. 6 anos já é muito tempo para você passar numa prova, muito tempo para você conseguir emagrecer, muito tempo para você conseguir juntar um dinheiro. Se é algo que você quer e não consegue, pode ver que isso é procrastinação, é a falta de disciplina. Pode ver que se você quer algo, se você busca algo que você não consegue, é a falta de disciplina. A disciplina, ela é importante até para... existe uma expressão que fala de disciplinas espirituais. Até para o nosso crescimento espiritual é importante. Todo dia orar, todo dia ler a Bíblia. Ter disciplinas espirituais é importante. Então a disciplina... Bom dia, Grazi. A disciplina ela faz falta na nossa vida para que a gente obtenha sucesso em determinada área. E aí, para não dizer, né, que eu deixei... E como que adquire isso? Como que conquista isso? Você sabia que a aromaterapia pode te ajudar? Eu trouxe para você aqui o óleo essencial de olíbano. O óleo essencial de olíbano, por incrível que pareça, ele é retirado daquela resina. Jesus, quando nasceu, recebeu incenso. Incenso era uma resina, né, de uma determinada árvore. Essa resina era muito cara na época, valia peso de ouro. E aí Jesus recebeu isso. Tinha vários empregos medicinais, né? Tinha várias finalidades terapêuticas. Antimicrobiana, antibiótico, cicatrizante, várias, né? E ali você pensa um pouquinho, né? Olha só como é incrível isso, né? Maria tinha acabado de ter Jesus, então ela estava no pós-parto ali, né?
e recebeu isso de presente. Olha como isso foi importante, já que Jesus nasceu numa manjedoura. Olha como isso foi importante, né? Eu não sei se a intenção foi essa quando os reis magos deram, né? Os reis deram para Jesus esse presente. Não sei se foi essa a intenção, porque a Bíblia não fala qual foi a intenção. A gente sabe que vale muito, mas hoje, se a gente olha a história, né, com o olhar, com o conhecimento científico de hoje, a gente vê como isso já foi, como isso foi importante naquele momento. Ele receber esse presente, né? E aí você pensa assim, mas o que isso tem a ver com disciplina? Você acredita que o olíbano, né, o incenso, olíbano ou frankincense, né, no inglês como chama, são sinônimos, né, da mesma palavra. Ele tem a capacidade terapêutica de estimular a concentração, tem a capacidade terapêutica, né, de irrigar mais, né, o fluxo cerebral e estimular mais a concentração. É depressor do sistema nervoso central, então abaixa um pouco a adrenalina, que faz com que a gente consiga se concentrar por mais tempo. Faz com que seja possível exercer uma determinada atividade mais longa, totalmente necessário para quem precisa de disciplina. Porque a disciplina nada mais, nada menos do que a capacidade de você exercer durante longo período uma determinada ação. Então, olha como é interessante isso, né? Jesus recebeu isso lá, ganhou isso lá de presente. E o óleo essencial de olíbano te ajuda na concentração, te ajuda, né, a você adquirir aí o seu caminho para adquirir disciplina. Então eu trouxe para você isso, né? Resolvi essa questão, vamos dizer assim, trouxe para você esse ensinamento para que você veja, né, como a aromaterapia pode te ajudar aí muito nessa tua jornada aí emocional, nessa tua jornada comportamental. Porque a gente precisa, às vezes, adquirir determinados comportamentos, né, para conseguir aquilo que a gente está buscando. A gente precisa, muitas das vezes, entender o nosso funcionamento para que a gente consiga saber lidar com aquilo que está nos travando. Então, o nosso temperamento, né, quem nós somos, né, é criado, é desenvolvido a partir desse solo que eu falei no início, que é o nosso temperamento. E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, né, tá em Hebreus 12, 11, que fala assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Olha só o que a Bíblia fala, né? A disciplina realmente é algo que parece que é chato da gente desenvolver. É doído até. É doído, né? Em alguns temperamentos isso é doído. No sanguíneo isso realmente é algo muito desconfortável, né? Para adquirir disciplina. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. No momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 11, 12. Então, ter disciplina, ter constância é algo que Deus espera de nós. Então, muitas das vezes, gente, a gente está numa situação, né, ruim assim para a nossa vida financeira. Principalmente, quero falar aqui com vocês mais de resultado profissional. A gente às vezes está numa situação ruim porque a gente não busca conhecimento, não busca desenvolver disciplina. Para ter um resultado, a gente precisa dessa disciplina, dessa constância. Viu como a disciplina é importante? Até a Bíblia, né, nos ensina a ter disciplina, porque disciplina, por incrível que pareça, que eu falei no início que a disciplina é autocontrole, a disciplina é uma liberdade. É doido isso, né? Parece que é uma prisão, você fazer algo que você não quer fazer o tempo todo. Parece que liberdade é você extravasar, né, o seu desejo. Parece que é liberdade. Se o seu desejo hoje, né, se encher de doce, então parece que liberdade é você se encher de doce, você fazer aquilo que você quer. Na verdade, essa é a prisão.
Na verdade, a prisão está em você não conseguir controlar os seus impulsos. Liberdade é você conseguir controlar os seus impulsos. Porque normalmente esses impulsos fazem mal pra gente. Eu falo de doce porque eu amo doce, tá? Eu gosto muito de comer doce. Gostava, eu quero falar isso no passado, quero repetir pra mim pra entender que eu não gosto mais, não quero mais, né? Ficar me enchendo de carboidrato. Então, pra mim é muito difícil negar um açúcar, muito difícil. Só que a liberdade está em eu não extravasar isso. Sabe por quê, gente? Isso é nocivo para a saúde. Para pensar um pouquinho. Se encher de doce o tempo inteiro, eu tô olhando para lá, tem uma pessoa aparando a grama, tô com medo dele fazer barulho. Se eu me encher de doce o tempo inteiro, o que é causa no meu organismo? Diabetes, obesidade. Então, extravasar um impulso, na verdade, não é liberdade. A liberdade está em eu exercer o autocontrole. E o autocontrole é a disciplina. Então, você vê como disciplina é liberdade? Isso eu falei, gente, para um item na vida. Pensa que você quer... Aí eu falei sobre alimentação, né? Mas pensa que você quer juntar um dinheiro. Que você quer... Nossa, gente, entrou um besouro. A janela fica aberta, né? Que eu falei no início que entra brisa, mas entra também várias coisas. Pensa que você quer juntar um dinheiro para conseguir sua casa. Se você não tem disciplina, você nunca vai conseguir isso. Porque você não vai conseguir dizer não para certos prazeres imediatos. Isso eu estou dando exemplos para vocês, né? Lógico que a gente enquadra isso, gente, cada um numa situação, né? No tipo de vida que tem. Mas olha a importância. Hebreus 12 e 11 diz isso para você. Que a disciplina parece ser motivo... Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. No momento parece que não é motivo de alegria, mas sim de tristeza. No momento parece que quando você exerce a disciplina é algo que é motivo de tristeza. Mais tarde, porém, só que com o tempo, né, você vai ver que ela vai produzir em você fruto de justiça e paz por aqueles que por ela é exercitado. Então, quando ele fala, né, de justiça e paz, é porque volta lá naquele versículo que eu falei, que está em Provérbios, né, que a disciplina... Deixa eu ler aqui para você novamente. A disciplina, ela traz para você... eu tenho outro versículo também. Eu tenho outro versículo para você entender como a disciplina é importante para a pessoa a obter sucesso. Fala assim, dedique-se à disciplina o seu coração e aos ouvidos as palavras que dão entendimento. Provérbios 23, 12. Dedique-se à disciplina o seu coração e as palavras que dão conhecimento. Em Provérbios 13, 18 fala assim, quem despreza a disciplina cai na pobreza. Olha isso, gente. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. A disciplina é importante para quem quer prosperidade. A disciplina é importante. E aí, lá em Tiago que fala isso, né? Que eu estava falando assim de Hebreus 23, 11. Que a disciplina parece que no momento não é motivo de alegria, no momento. Mas que depois você colhe frutos de justiça e paz. Porque lá em Tiago fala assim, que quem duvida, quem é inconstante, quem é duvidoso, quem é indisciplinado, a pessoa que é duvidosa, a pessoa que é inconstante, ela é como a onda do mar, né? Que vai e vem conforme o tempo, ela não tem constância. E quem não tem constância não adquire perseverança. E quem não adquire perseverança não consegue os frutos da justiça. Gente, Deus usa as nossas situações, né? A nossa situação, Deus usa a nossa situação, aquilo que a gente passa, justamente para produzir em nós justiça, justamente para mudar o nosso caráter, justamente para mudar o nosso jeito, a nossa personalidade, justamente para lapidar o nosso temperamento. Então ele não está interessado, né, em mudar a nossa circunstância, mas mudar nós através da nossa circunstância. Se hoje você não tem disciplina, se hoje você precisa de disciplina, se você precisa de constância para alguma coisa na sua vida, veja se o teu momento, se a tua circunstância não está
te dizendo que você precisa de disciplina para que essa circunstância seja mudada. Veja se hoje a sua circunstância, e agora eu vou já terminando a minha aula, se a sua circunstância não está dizendo para você que você precisa de disciplina para que ela seja mudada. Então, na verdade, quem está precisando, de repente, de transformação, de adquirir constância, mesmo que seja constância espiritual, mesmo que seja uma constância de orar, mesmo que seja uma constância de ler a Bíblia, mesmo que seja uma constância de repente, fazer algo por você, para que você consiga, de tijolinho em tijolinho, mudar a sua circunstância. Então, você está esperando cair do céu um milagre que já está na tua mão. Quando você entender que o que você precisa desenvolver é constância em alguma coisa, para que você mude a sua circunstância. A disciplina, a constância que eu comecei a falar lá no início, te mostrar como o seu temperamento pode te atrasar em adquirir isso, foi para que você entenda que você mesma tem na mão o domínio de mudar, né? Mudar aí, né? O teu momento, de mudar aí o que você está vivendo. Você tem esse domínio, mas o seu temperamento pode te travar. As suas inclinações podem estar te travando. Podem estar dificultando você de dar o próximo passo. Aqui, eu e a Jaque, a gente fala muito sobre transformação. A gente fala muito disso, né? Transformação. Precisamos ser transformados. Por que a gente precisa ser transformado o tempo inteiro? Eu quero que isso fique incutido em você. Eu quero que isso fique em você, gravado em você, para que você entenda por que é importante a gente ser transformado o tempo todo. O nosso pensamento, ele precisa ser renovado o tempo inteiro. Por quê? Porque são os nossos pensamentos que geram sentimentos em nós. Os nossos sentimentos vão gerar em nós ações. E as nossas ações vão gerar resultados na nossa vida. Tudo vem da nossa mente. Você entendeu agora? Tudo vem da nossa mente. A gente vê muita gente falando do poder da mente, né? Parece que é algo místico. O poder da mente. Não existe poder da mente. Se não existisse isso, a Bíblia não dizia pra gente assim: transforme a vossa mente pela renovação do vosso pensamento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ser transformado na sua mente, para que suas ações sejam transformadas. E aí tem a ver com ser. Você começa a ser quem você tem que ser. Suas ações serão transformadas. Quando as suas ações forem transformadas, o seu ambiente é transformado por causa do resultado que você vai começar a dar. Então, quando eu falo para você que a disciplina é liberdade, é porque para você alcançar esse resultado, você vai precisar de disciplina. Você vai precisar de constância. Aquele que não é constante, aquele que é duvidoso, é como a onda do mar que vai e vem. Então a sua vida fica girando em círculo, a sua circunstância vai e vem, você repete as mesmas fases, você repete na tua vida os mesmos ciclos, porque você não aprendeu a ter disciplina para sair dele. A disciplina é algo que se aprende. E a Bíblia disse que não é gostoso. E não, gente, se a Bíblia disse que não é, não é. Não é gostoso. Parece que no momento, em Hebreus 12:11 falou isso pra gente. Parece que no momento é algo que parece que é muito triste. É algo que não tem alegria nenhuma. É algo que no momento parece que é muito ruim a disciplina. Mas se você continuar, se você se tornar constante, seja em oração, seja em leitura da Bíblia, seja em alguma ação, em estudar, seja em concluir o curso que você não terminou, em alguma ação que você precisa ter, se você continuar constante, se você continuar disciplinado, mais tarde sim será motivo de alegria. E uma alegria duradoura. Quando a Bíblia diz que a gente é mais do que vencedor,
Porque quando você vence a indisciplina na sua vida, você vence você mesma. Além de vencer você mesma, que parece que é pouca coisa, além de você vencer você mesma, a sua carne, quando eu digo isso, vencer a sua carne, você conquista algo que você estava buscando. Então, por isso que você ganha mais do que aquilo que você estava buscando. Mais do que vencedor. Porque você adquire mais do que aquilo que você estava buscando. Então, ter disciplina, se você hoje é uma pessoa que é inconstante, se você hoje vê que é uma pessoa que começou a fazer alguma coisa e logo, mas parou porque aquilo te deu tédio, não conseguiu dar prosseguimento em algo porque aquilo te entediou, a aromaterapia pode te ajudar, como eu te mostrei, não só o óleo essencial de olíbano, o óleo essencial de limão siciliano te ajuda a ter mais foco, mais concentração. Se você precisa sentar para poder ler um livro, se você precisa sentar para desenvolver um estudo, de repente aquilo que você não terminou é justamente o teu próximo passo para mudar dessa fase que você está. Então a aromaterapia consegue aí te dar, né, um efeito terapêutico para que você termine aquela tua ação, para que você termine aquilo que você começou a fazer. Mas a disciplina é algo que você precisa desenvolver. É algo que você precisa primeiro entender qual é o seu temperamento para saber por que a disciplina para você é difícil, mas é algo que precisa ser desenvolvido no âmbito espiritual, emocional e também no âmbito material, para você adquirir sucesso profissional, para você adquirir sucesso financeiro, para você adquirir aquele objetivo, aquele sonho que de repente você tem aí que não consegue, de ter um carro, uma casa. De repente falta em você passar numa prova, falta em você a disciplina e a constância. Então é sobre isso que eu queria falar com você hoje. A nossa live é até aqui. Amanhã eu quero falar com você sobre Deus levanta os improváveis. Eu quero amanhã trazer uma palavra para você sobre se você se acha uma pessoa, né? Será que Deus vai... Será mesmo que eu sou escolhida por Deus? Será mesmo que Deus vai me usar para alguma coisa? Será mesmo que a minha vida vai fazer diferença na vida de alguém? Será mesmo que Deus tem um plano para mim extraordinário? Amanhã eu vou te provar que tem. Amanhã eu vou te provar que Deus levanta os improváveis. Vou te mostrar que aquela pessoa, né, que parece que não vai dar para nada, que já recebeu várias palavras, várias sentenças aí de que não vai dar em nada, amanhã você vai ver que isso é uma mentira. Então amanhã eu quero que você não só apareça, mas como você também convide uma amiga, que de repente está aí acreditando que acabou, acreditando que a vida não tem mais jeito. Então amanhã, esse mesmo horário, às 9 da manhã, eu tô aqui com mais uma live para você. Deus levanta os improváveis. Gente, é isso. Um beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Bom dia aí. Que Deus abençoe o dia de vocês.